estamos nós mais um dia para falar hoje sobre as 5 principais tendências de marketing em 2025. Quem não esteve aqui comigo ontem nas 5 principais tendências de vendas, antes de mais nada, já reforço o convite, né? Volta lá no material que ele ficou gravado assim que terminar o dia de hoje, né? Volta no material lá e assiste também as 5 tendências de vendas, porque o conteúdo ficou incrível. Bom, bom dia a todos, né? Bom dia a todas, sejam muito bem-vindos novamente, muito bem-vindas. Um prazer tê-los aqui novamente hoje para falar das 5 principais tendências de marketing para o ano de 2025. Para quem não esteve aqui ontem comigo, eu reforço mais uma vez, falei ontem, falo hoje de novo, que o meu objetivo aqui é fazer menos um exercício de futurologia, falar de tendências que estão muito distantes e fazer mais um exercício de presente, falar quais são as tendências de marketing que de fato vão afetar o ano de 2025, as áreas de marketing e as carreiras de marketing em 2025. Então, hoje vamos focar bastante num horizonte presente para que a gente possa trazer para vocês aquilo que a gente acredita que mais vai impactar a área de marketing que vocês gerenciam, que vocês atuam e as carreiras de vocês, tá bom? Dito isso, vamos agora então começar pensando, assim como a gente fez ontem, fazendo a mesma reflexão de ontem. Por que é tão importante a gente falar sobre tendências de marketing para 2025? Porque nos últimos anos a gente viu uma transformação completa na área de marketing, né? A gente passou de uma era do offline para uma era de digitalização total, né? A gente passou de uma era do achismo, das decisões baseadas em feeling, para o marketing baseado em dados. A gente passou de uma era onde as pessoas acreditavam na publicidade tradicional para o conteúdo como rei, porque as pessoas já não acreditam mais tanto na publicidade tradicional. A gente passou a fazer marketing com a retórica de colocar o consumidor sempre no centro, né? Houveram muitas mudanças no marketing nos últimos 20 anos. E para quem achava que essas mudanças talvez fossem desacelerar, vem a IA. E talvez traga um cenário completamente diferente para a gente, onde a gente vai viver uma era de mudanças ainda mais forte do que a gente viveu nos últimos 20 anos. Talvez a gente mude muito mais coisa em menos tempo. Então, por isso que esse tema é extremamente importante, por isso que é muito importante nós, como profissionais de marketing, nos darmos ao luxo de pelo menos uma vez ao ano, parar aqui no Sales and Marketing Trends e pensar quais são as tendências que mais vão impactar o nosso ano e como a gente se prepara para elas, né? Porque tudo isso que eu falei até agora, todas essas mudanças, a IA, vão impactar nos cargos de marketing, né? A gente vai ter o surgimento de novos cargos, a gente vai ter um aumento de demanda por alguns cargos, a gente vai ter uma diminuição de demanda por alguns cargos. E essas mudanças na dinâmica dos cargos refletem nos salários dos profissionais de marketing, né? Cargos que tiverem mais demanda vão ter seus salários inflacionados. Cargos que tiverem menos demanda vão ter os seus salários estagnados. Então, a gente estar sempre atualizado e estar se adequando a essas tendências é fundamental. Por isso esse tema é tão importante. Maurício, entendi que o tema é importante, mas não estava aqui ontem, não participei das tendências de vendas. Me explica qual que é o teu papel aqui hoje. O meu papel aqui hoje é te ajudar a entender como essas tendências que eu vou falar aqui hoje vão impactar a tua carreira e o que você faz para se adequar a essas tendências. Esse é o meu papel aqui hoje. Bom, falamos do porquê o assunto é importante, expliquei para quem não estava aqui ontem qual é a minha função no dia de hoje. Antes da gente entrar nas 5 principais tendências de marketing que mais vão impactar o ano de 2025, acho importante eu me apresentar a For Sales também para quem eventualmente não estava aqui ontem e explicar qual foi o racional que nós utilizamos por trás para escolher quais são as 5 tendências dentre as várias, né? Quais são as 5 que mais vão impactar as áreas de marketing no ano de 2025. Começando por mim, eu sou o Maurício Pendorello, sou Executive Director e Partner da For Sales e do Sales Jobs, duas das principais empresas de recrutamento e seleção de vendas e marketing do Brasil. A For Sales, empresa realizadora do evento e da pesquisa de cargos e salários, é a maior e mais conhecida empresa de consultoria de Executive Search da América Latina. Nós temos mais de 900 clientes em 100% dos segmentos e clientes onde a gente atua em diferentes países, tá? Vários países da América Latina, Estados Unidos, Canadá e assim por diante. O ano passado
fizemos mais de 500 vagas de marketing e terminamos o ano com mais de 650 mil profissionais no nosso banco de dados. Então, o embasamento da escolha dessas 5 tendências vem de 3 pilares. Primeiro deles, a literatura e as referências de marketing globalmente falando, o que elas estão falando, o que elas estão trazendo para o ano de 2025, somado à nossa conversa com nossos mais de 900 clientes, que nos trazem quais são as estratégias deles para marketing no ano de 2025, somado ainda no segundo pilar, as demandas que esses clientes nos trouxeram através das mais de 500 vagas que a gente fez no ano de 2024 e também as nossas conversas com os nossos mais de 650 mil candidatos. Então, primeiro pilar, literatura, segundo pilar, experiência da For Sales e terceiro pilar, um estudo que nós fizemos com 113 empresas na última semana de janeiro e na primeira de fevereiro desse ano, para entender o nível de maturidade das empresas com relação às tendências que nós entendemos que vão impactar o ano de 2025. Então, a soma desses 3 pilares é que nos fez escolher quais são as 5 tendências que mais vão impactar marketing em 2025. Mas vamos, então, falar dessas 5 principais tendências. Qual é a primeira tendência que vai impactar marketing no ano de 2025? A primeira tendência é domínio de dados e growth hacking. Até um tempo bastante recente, a gente falava muito de marketing focado em dados, né? Nós mesmos, como For Sales, em anos passados, colocamos o marketing focado em dados como uma tendência que ia impactar os anos passados. Porém, essa tendência de marketing focado em dados, ela dá um passo a mais agora. Ela tem um avanço. Me parece que é uma tendência que foi bastante explorada pelas empresas, que a maioria das empresas tomou conhecimento e fez algo sobre, e por isso essa tendência vai um passo adiante. E ela passa agora a ser uma tendência de domínio de dados e de growth hacking. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que não só mais tomar decisão com base em dados será algo fundamental para marketing, mas também coletar os dados da melhor forma, tratá-los da melhor forma, para daí sim tomar decisões baseadas em dados. E para coletar esses dados, nada mais importante do que a cultura de growth hacking. O que é a cultura de growth hacking? É a cultura da experimentação, é a cultura do teste A/B. E essa cultura que antes estava muito concentrada nas poucas posições de growth hacking, ela agora passará a se lateralizar em todas as disciplinas de marketing, seja em disciplinas como branding, seja em disciplinas de growth hacking, seja em disciplinas de performance. Em todas as áreas do marketing será necessário um drive mental de growth hacking. E por que isso? Porque tem 2 elementos, 2 evidências que trazem essa necessidade no mundo atual para as áreas de marketing. Primeira delas, a restrição cada vez maior de cookies de terceiros. Os cookies de terceiros são um assunto que recorrentemente fala-se que vai ficar cada vez mais restritivo e talvez não esteja tão restritivo ainda quanto se falou, mas já está cada vez mais restritivo, está cada vez mais difícil obter dados de terceiros. Se está cada vez mais difícil obter dados de terceiros, os departamentos de marketing terão que criar as suas formas de coletar esses dados. E criar as formas de coletar esses dados requer um drive mental de growth hacking. Eu não vou criar uma forma de coletar dados, eu vou criar N formas de coletar dados, vou investir R$1 em cada uma e vou ver qual dessas iniciativas me gera mais resultado. À medida que eu identificar qual me gera mais resultado, eu cresço o investimento nessa e diminuo nas outras. Esse drive mental de growth hacking é que será a nova tendência de marketing. Então, a própria restrição do uso de dados é um elemento que nos faz acreditar que o marketing caminhará nessa direção. Até as vagas de branding que nós fizemos o ano passado trouxeram como pré-requisitos, muitas das vagas, trouxeram como pré-requisitos a capacidade do profissional conseguir trabalhar com experimentação em branding. Então, são evidências que nos mostram que isso saiu do growth hacking e começou a ir para todas as disciplinas e as áreas do marketing, né? Eu ia falando de outro exemplo, né, quando eu trouxe o branding. Um outro exemplo, um outro acontecimento do mundo atual que nos leva a acreditar que essa tendência, esse drive mental de growth hacking precisará ser um drive mental de todo profissional de marketing.
o custo de aquisição de clientes, né? Nós falamos ontem nas tendências de venda sobre isso, né? Está cada vez mais caro adquirir um cliente novo. Eu aumento verba de mídia paga e eu gero o mesmo impacto que eu gerava o ano passado, porque a mídia ficou mais cara. Então, como que eu gero mais resultado com uma mídia mais cara, onde até o aumento de verba não me traz mais alcance? Conseguindo fazer uma conversão melhor dessa mídia. E como que eu faço uma conversão melhor dessa mídia? Através de experimento, através de teste AB, através de uma identificação de qual campanha funciona melhor, qual campanha não está funcionando, aonde eu diminuo o investimento, aonde eu aumento o investimento. Então, esse drive mental do marketing, ele passará a ser o drive core da área do marketing, qualquer que seja das áreas. Então, por isso, a antiga tendência de marketing focado em dados passa a ser uma tendência de domínio de dados e de mentalidade de growth hacking. E o estudo que a gente fez nos ajudou também a tomar a decisão de que essa tendência de fato vai impactar o ano de 2025, porque quando a gente perguntou para 103 empresas entrevistadas como elas utilizam os dados na tomada de decisão de marketing, 17% das empresas alegaram que utilizam os dados de maneira muito avançada, estão muito avançada na utilização de dados para tomada de decisões. 46% das empresas alegaram que utilizam dados de maneira avançada, mas ainda tem um espaço para crescer. 36% das empresas alegaram que utilizam dados de maneira limitadas e 1% das empresas falou que não utiliza dados, que continua tomando decisões baseadas em feeling, em experiência e intuição. Então a gente tem um grande percentual de empresas no meio do caminho, né? 36 que alegam utilizar de maneira limitada, 46 de maneira avançada. Então a gente tem só 18% das empresas que estão no topo e no fundo, né? Então a gente vê que aqui a gente tem um grande percentual de empresas que já tomou conhecimento do assunto, que já começou a avançar no assunto, mas que ainda está tentando se aperfeiçoar com relação a esse tema. Então, muito provavelmente, esse tema estará em pauta na grande maioria das empresas esse ano, que estarão buscando caminhar para se juntar a esses 17% que estão aqui em cima. Então, todos esses elementos, a literatura, o que a gente tem visto de demanda dos nossos clientes nas posições de marketing, né? Cada vez mais aquele drive voltado para o ROI, né? Cada vez mais o drive voltado para experimentação, para teste AB, são pré-requisitos das vagas. O aumento desse tipo de demanda e também a resposta prática do estudo com os 103 clientes nos mostram que essa tendência de fato vai impactar bastante as áreas de marketing e as carreiras de marketing em 2025. Mas quais são os reflexos que isso traz para as carreiras dos profissionais de marketing? Primeiro, todo e qualquer profissional de marketing, independente em que área da empresa ele trabalhe, ele precisará aprender a atuar com experimentação, com teste AB. Então a gente passa a exigir que o teste AB, a experimentação, a cultura de growth hacking esteja presente em todo e qualquer profissional de marketing. Então esse é um reflexo bastante frontal para as carreiras de marketing. E a segunda delas é que o profissional de marketing, independente da área que ele atua, ele precisará ser um profissional ROI-cêntrico, cada vez mais. Isso já era demandado nos anos anteriores, mas será ainda mais. Profissional ROI-cêntrico, ou seja, tudo que ele propõe para a empresa, ele precisa propor de uma forma voltada para retorno. Essa iniciativa eu investi R$1 e me trouxe esse retorno. Essa iniciativa eu investi R$1 e me trouxe Y retorno. Essa iniciativa eu descontinuei porque não trouxe retorno. Esse drive mental voltado para ROI, num mundo mais competitivo, num mundo onde os custos de aquisição, de divulgação, de marketing estão cada vez mais caros, será cada vez mais demandado dos profissionais. Então, esses são os principais reflexos que essa primeira tendência traz para a carreira dos profissionais de marketing. E quais são os cargos que o domínio de dados e o growth hacking, que a tendência de domínio de dados e growth hacking vai trazer para os cargos de marketing? A gente vai ver uma busca, uma acentuação por cargos de growth marketing, a gente vai ver uma acentuação cada vez maior para vagas de data-driven marketing, a gente vai ver uma busca cada vez maior por profissionais de CRO, e aqui também muito voltado para empresas de software, de SaaS, né? O que é o CRO, Conversion Rate Optimization, né? É um especialista em aumentar a taxa de conversão. Então, como a gente estava falando do custo de aquisição de clientes que está cada vez mais alto, se eu não consigo
eu invisto mais e trago a mesma quantidade de clientes para o meu site, para a minha landing page, eu preciso trabalhar para conseguir fazer essa mesma quantidade de clientes converter mais. Então, existe uma posição específica para isso, principalmente nas empresas de tecnologia, cujo trabalho é: eu mudo a proposta de valor na landing page e vejo se funcionou melhor, eu mudo a cor do botão, eu mudo o lugar do botão, eu fico fazendo experimento, testes AB, cultura de growth hacking, para tentar fazer com que os mesmos clientes que eu tinha no ano anterior convertam mais. Isso é a função do CRO, tá? E por fim, as posições de marketing automation, né? Então, como que eu automatizo esses meus testes, esses meus experimentos para conseguir dar escala, para conseguir fazer mais testes, mais experimentos e aí sim identificar aqueles que de fato funcionam. Então, com isso a gente fecha o círculo da primeira tendência, né? Falamos qual é a tendência, domínio de dados e growth hacking. Por que a gente acredita que essa tendência vai impactar a área de marketing, quais são os reflexos dela, nas carreiras e qual o reflexo dela nos cargos. Vamos então para a próxima e segunda tendência que acreditamos que mais vai impactar a área de marketing no ano de 2025. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Nós falamos no começo da apresentação, quando falamos dos motivos pelos quais esse tema é importante, que até recentemente o marketing passou a ser um marketing que colocava o consumidor no centro. A partir de agora, essa lógica será outra. Essa lógica será colocar a confiança do consumidor no centro. Por que isso? Porque conforme as pessoas e as empresas vão tomando conhecimento da LGPD e da Lei Geral de Proteção de Dados, cada vez mais será importante adquirir a confiança do cliente para que ele nos entregue os dados. Então, se esse tema é muito presente, esse tema vai impactar frontalmente as áreas de marketing que lidam com captura de dados de clientes, tratamento de dados de clientes. Então, tudo nos leva a crer que a LGPD será um tema bastante presente no ano de 2025 nos departamentos de marketing. E quando a gente faz a pergunta para 113 empresas no nosso estudo prático com relação ao LGPD, nos chama a atenção que os impactos que as 113 empresas alegaram que já estão tendo com relação ao LGPD, a grande maioria delas diz respeito à área de marketing. Então, nós perguntamos para as empresas se elas já foram impactadas, né, pela LGPD na área de vendas e marketing e quais foram os impactos. Vejam que apenas 12% das empresas alegaram que não tiveram nenhum impacto relacionado à LGPD, só 12 de 103. Todas as outras já tiveram algum impacto relacionado à LGPD em vendas e marketing. E quando a gente vê quais foram os impactos, muitos deles estão correlacionados, a maioria, na verdade, está correlacionada a marketing. Ajuste na coleta e armazenamento de dados pessoais, marketing. Restrição no uso de dados pessoais para segmentação e personalização de campanhas de marketing. 41 empresas falam que já foram impactadas pela LGPD em campanhas de segmentação e personalização de marketing. Mudanças na estratégia de consentimento, né? Quando a gente vai capturar o dado do cliente, do consumidor, a gente precisa ter o consentimento dele, né? 15 empresas já alegaram que tiveram esse impacto. 26, maior foco na criação de conteúdos relevantes e construções de comunidades próprias, uma vez que o marketing baseado em dados de terceiros se tornou mais restrito. 26 empresas alegando que já foram impactadas por isso. 36 empresas falando que tiveram necessidades de ajustes nas ferramentas de automação de marketing para garantir conformidade com a LGPD, já que muitas dessas ferramentas utilizam dados pessoais para criar campanhas segmentadas. E assim por diante. Então vejam que a maioria dos impactos de LGPD dizem respeito a ações e trabalhos de marketing. Logo, em 2025, vai ser um assunto altamente demandado dos profissionais de marketing. E isso traz um reflexo para as carreiras de marketing. Na verdade, traz dois, né? Quais são esses dois reflexos? O primeiro deles, o crescimento da regulamentação de dados cria novas oportunidades e traz um diferencial para os profissionais que dominem privacidade digital, que entendam de privacidade digital e que entendam de LGPD. Então, o profissional de marketing que domina o assunto privacidade digital e que domina LGPD, sem dúvida nenhuma, terá um skill que será um diferencial para a sua carreira.
qual é o segundo reflexo que a LGPD traz para as carreiras de marketing? As empresas vão investir cada vez mais em comunidade e engajamento direto. Ou seja, estratégia com brand communities e programas de fidelidade ganham força. Então, profissionais que souberem, já tiverem experiência com criação de comunidades, com alimentação de comunidades para crescimento orgânico e que também souberem atuar com programas de fidelidade, de incentivo, sem dúvida nenhuma, vão ter um diferencial, porque à medida que se torna cada vez mais difícil coletar dados dos consumidores, a gente vai precisar fazer isso de uma forma orgânica e quem tiver esse skill, sem dúvida nenhuma, terá um diferencial no mercado com relação a essa tendência. E quais são os reflexos em termos de cargos que a LGPD traz para marketing? Nós listamos aqui 3 cargos que são altamente demandados à medida que a LGPD ganha mais espaço. Primeiro deles, Community Manager, pelo que eu acabei de falar, né? Gestores de comunidade. Se eu tenho cada vez menos dados de terceiros, se eu tenho cada vez menos clientes entregando seus dados para mim, eu preciso criar comunidades onde eu consiga conversar, interagir com os meus clientes, com eles dando consentimento e etc, etc. Então, profissionais que souberem criar comunidades, engajar comunidades, sem dúvida nenhuma terão um valor muito grande nessa era de LGPD. Segundo cargo, analista de governança de dados no marketing. À medida que o marketing começa a ser uma das principais pontas de risco das empresas com relação à LGPD, cada vez mais o marketing terá que ter um profissional voltado para a governança de dados para evitar que os dados sejam usados de maneira errada e gerem um prejuízo futuro para a companhia. Terceiro cargo, especialista em First Party Data e Zero Party Data. Por que esse cargo vai crescer e o que são essas First Party Data e Zero Party Data para quem talvez não esteja tão habituado? Como a gente falou, né, cada vez os cookies de terceiros estão mais restritos, coletar informações de outras fontes a respeito dos consumidores está cada vez mais difícil, então as empresas precisarão internalizar profissionais que saibam coletar dados, né? Zero Party Data são aqueles dados, vamos começar pelo First Party Data. First Party Data são aqueles dados que o consumidor entrega para a empresa, por exemplo, quando ele preenche um formulário, quando ele vai fazer uma conversão, endereço, nome, CPF, esse tipo de dado é First Party Data. O que é Zero Party Data? São os dados que o consumidor entrega para a empresa sem ser demandado. Por exemplo, hábito de consumo, produto que ele gosta mais, cor que ele gosta mais, esse tipo de informação adicional é a Zero Party Data. E como a gente não tem conseguido mais coletar dados de comportamento de consumo, nós teremos que criar as formas de capturar esses dados. Então, às vezes um questionário ali sobre hábito de consumo dentro do aplicativo, ou um gamification com incentivos aonde o consumidor vai dando dados e ganhando algumas vantagens. Então, profissionais que saibam trabalhar isso, que sejam especialistas em First Party Data e Zero Party Data, serão mais demandados em função das restrições da LGPD. Beleza? Então falamos da primeira tendência, domínio de dados e growth hacking, falamos da segunda tendência, LGPD, vamos então para a terceira tendência, que é autenticidade e interatividade. Essa tendência, ela é um reflexo do funcionamento do algoritmo das redes sociais. Como funciona o algoritmo das redes sociais? Ele privilegia conteúdos que entreguem autenticidade, que seja uma criação própria, que não seja uma cópia, e conteúdos que têm bastante curtida, engajamento, comentário, ou seja, interatividade. Então, a gente começou, através das redes sociais, a entender essa dinâmica de autenticidade e interatividade e passou como consumidores a se conectar mais com ações, com campanhas, com comunicações que tragam autenticidade e interatividade, né? A gente falou também no começo da apresentação, a publicidade tradicional ela perdeu força, né? Se a gente fizer um exercício aqui de quantos de nós, por exemplo, quando a gente é impactado por um comercial de uma pessoa pública tentando vender um eletrônico, isso nos convence a comprar?
talvez não nos convença, isso nos gera um awareness, nos faz tomar conhecimento desse eletrônico. Mas talvez muitos de nós, antes de comprar o eletrônico, a gente vai lá no YouTube, pesquisa lá unboxing eletrônico X, assiste 1, 2, 3 vídeos de alguém normal como nós fazendo o unboxing daquele eletrônico, ou seja, autenticidade, né? E daquela pessoa falando se gostou do produto, não falou, a gente vê comentários de outras pessoas que também compraram o produto dando as suas opiniões, ou seja, interatividade, né? Então a gente está buscando isso, essa lógica de funcionamento dos algoritmos das redes sociais migrou para o mundo real e para toda e qualquer iniciativa de marketing. E isso ganha ainda mais importância e mais relevância, autenticidade e interatividade, porque a gente passou agora recentemente, principalmente em 23 e 24, as empresas passaram, né, a criar formas de entregar autenticidade e interatividade com escala. Até um tempo atrás, quando a gente falava de interatividade e autenticidade e interatividade, a gente focava basicamente em ações de UGC, né? Conteúdo gerado pelo consumidor, que é o vídeo de unboxing que eu acabei de falar, que é aquela história que virou um status quo hoje, né? A gente entra no site de qualquer empresa, na primeira página está lá relatos de consumidores que já compraram o produto, opinião. Então, assim, já é uma validação social que tem que estar, né, na homepage de qualquer empresa. Então, até um tempo atrás a gente falava muito de UGC. Nos últimos anos, o que a gente começou a ver foi o surgimento de empresas realizando eventos como estratégia de meio de funil para gerar levantada de mão. Então a gente tem visto cada vez mais XPTO Summit, XPTO Week. O que é isso? São formas de entregar autenticidade e interatividade com escala para a nossa base de interesse. A gente começou a ver o surgimento das live commerces. O que são as live commerces? São formas de entregar autenticidade e interatividade com escala. E quando a gente fala de live commerce, a gente não está falando só dos influencers, né? Tem lá a Virgínia, que faz as lives dela do produto, acho que é Pink o nome do produto, da empresa, né? Que fatura milhões numa live commerce, mas não é mais só o B2C, só o varejo que consegue fazer uma live commerce. A gente pode muito bem pensar numa empresa de máquina e equipamentos que faz uma live commerce onde ela mostra a máquina funcionando, ela tem os seus leads ali fazendo perguntas real time e ela vai mexendo na máquina conforme as perguntas vão vindo e tem um ícone na tela que se o prospect que está assistindo a live se interessar e entender as condições comerciais, ele clica num botão e vai para um atendimento especializado com um especialista de vendas. Então, essas iniciativas de live commerce, de autenticidade e interatividade em massa que têm surgido, elas dão ainda mais vazão para a ideia de UGC, que já era uma tendência muito forte, e isso evidencia e faz crer que a autenticidade e interatividade será a terceira tendência de marketing para o ano de 2025. E o que corrobora também para a nossa conclusão de que a autenticidade e interatividade será um tema bastante pautado por marketing em 2025 foi o estudo com as 113 empresas que nós fizemos na última semana de janeiro e na primeira de fevereiro. Nós perguntamos, por exemplo, para as empresas que usos de UGC elas estavam utilizando já na estratégia de vendas e marketing. Nos chamou muito a atenção que apenas uma empresa falou que nunca utilizou o GC. Apenas uma. Conteúdo gerado pelo cliente. E aqui a gente está falando de empresa B2C, B2G, B2B, de empresa de varejo, de material de construção, de bem de consumo, de médico hospitalar. Então a gente percebe que a autenticidade e interatividade é uma busca bastante ampla das empresas, uma vez que a publicidade tradicional não tem mais gerado o retorno que se gerava até um tempo atrás. Então, todas as evidências nos levam a crer que autenticidade e interatividade será uma pauta bastante trabalhada por marketing, tanto a literatura quanto as posições que a gente tem feito relacionadas ao tema, quanto a demanda por skills relacionadas à autenticidade e interatividade que tem sido trazida nos job descriptions das posições que a gente faz, quanto no estudo que a gente fez, onde a gente vê o nível de maturidade das empresas com relação a essa busca. Só uma empresa não utiliza e já tem várias utilizações, várias formas de utilização de autenticidade e interatividade. Então não tem como não acreditar que essa tendência vai ser uma das principais tendências de marketing para o ano de 2025. Que reflexos essa tendência traz para as carreiras de marketing? Primeiro reflexo,
profissionais de marketing precisarão ter conhecimento com iniciativas de UGC. Profissionais que tiverem conhecimento de formas criativas, eficientes de UGC, criarão um diferencial competitivo para si. Segundo reflexo, profissionais de marketing serão cada vez mais demandados por conhecimento na criação de eventos para clientes e para prospects, com eventos com foco em conversão, eventos eficientes, né? Então, profissionais que souberem fazer eventos e eventos que convertam certamente serão muito demandados, porque a gente tem visto cada vez mais empresas utilizar o evento como uma estratégia de meio de funil para fazer o cliente levantar a mão. Terceiro reflexo, conhecimento em live commerce. Como eu estava falando anteriormente, né? Talvez tenham empresas, por exemplo, de máquina e equipamento, que foi o exemplo que eu usei anteriormente, que decidam fazer uma live commerce esse ano e que não tenham esse conhecimento dentro de casa. Aonde que elas vão buscar esse conhecimento? Fora. Alguém que traga esse conhecimento para que elas possam executar essa estratégia de autenticidade e interatividade. Então, profissionais que saibam fazer live commerce e que saibam fazer live commerces que vendam, sem dúvida nenhuma, terão um diferencial muito buscado, terão um skill muito buscado no ano de 2025. E por fim, e não menos importante, o conhecimento em gamificação e incentivo para fazer com que essas iniciativas de UGC aconteçam naturalmente e que a gente possa explorar isso a favor da empresa. Então, aqui a gente tem 4 reflexos bastante importantes na carreira do profissional de vendas, 4 conhecimentos que o profissional de marketing, que o profissional de marketing vai ter que desenvolver. E quais são os reflexos da autenticidade e da interatividade nas carreiras, nos cargos, de marketing? Nós trouxemos aqui 5 cargos que já foram mais buscados em 24 do que em 23 e que serão muito buscados em 25 para conseguir atuar com relação a essa tendência. Primeiro deles, gerente de UGC e Community Marketing, então um gerente dessa estratégia de UGC e de gestão de comunidade. Segundo cargo, especialista em live commerce e eventos, como a gente falou, profissionais que saibam fazer live commerce, que saibam fazer eventos, são novas formas de entregar autenticidade e interatividade para o cliente, para o consumidor, e as empresas, muitas empresas já começaram a fazer e ainda mais vão fazer esse ano. Então, se você é um profissional que sabe entregar isso, certamente você vai ser procurado. Profissionais que tenham experiência com, a gente botou aqui, copywriters, mas com experiência em eventos e live commerce. Não copywriter em geral, copywriter com experiência em evento e em live commerce. Vão ser mais demandados. Produtores de conteúdo audiovisual, porque aqui a gente está falando de audiovisual, então a gente sobe um degrau no nível de exigência do conteúdo audiovisual nas empresas através dos eventos, das live commerce. Então esse tipo de profissional tende a ser cada vez mais procurado em 25. Analistas de performance, porque quando a gente faz um evento, quando a gente faz uma live commerce, a gente quer no final ter conversão. Então, analisar a performance desses eventos para entender no que pode ser melhor, aonde a gente pode investir mais, onde a gente tem que investir menos na próxima vez, sem dúvida nenhuma também serão cargos que serão mais demandados em função da tendência de autenticidade e interatividade. Muito bem, então falamos da primeira tendência, domínio de dados e growth hacking. Segunda tendência, LGPD. Terceira tendência, autenticidade e interatividade. Quarta tendência, account-based marketing. Account-based marketing é uma tendência que, na verdade, é uma iniciativa, né, que as empresas já vêm trabalhando há algum tempo, não é uma tendência tão recente, mas o que a gente enxerga, principalmente empresas B2B mais técnicas, né, mas a gente enxerga que chegou a hora das empresas conseguirem extrair melhores resultados com o ABM. Até então, a gente viu as empresas colocando em prática muitas iniciativas de ABM, mas tendo pouco resultado com o ABM. Quando a gente fala que as empresas estão encontrando mais formas de entregar autenticidade e interatividade e com escala, a gente está diretamente correlacionando com a tendência do ABM. Então, uma tendência está ligada na outra. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, as iniciativas de ABM, como a gente falou, as empresas faziam muitas iniciativas de ABM, mas muitas iniciativas sem resultado, porque faltava autenticidade, faltava uma proposta de valor interessante para conseguir prospectar a conta. Agora, com a criação de um evento, com a criação de uma live commerce, a gente começa a entregar mais valor nas nossas iniciativas de account basement, de ABM, a gente começa a entregar mais valor, a gente começa a entregar
mais relevância para as abordagens do ABM, logo o ABM começa a entregar mais resultado. Então, se a gente já via as empresas tentando atuar muito fortemente com o ABM antes, que não dava muito resultado, imagine agora que as empresas começam a ter formas melhores de atuar com o ABM, os resultados tendem a ser ainda melhores do que já foram e, consequentemente, as empresas tendem a investir ainda mais nessa iniciativa bastante importante de marketing. Outro aspecto que, além da literatura, das vagas que a gente fez relacionadas a isso no ano passado, das conversas com os clientes que estão mais entusiasmados com relação à iniciativa esse ano, além desses dois pilares, o terceiro pilar, que foi o estudo, que nos ajudou a definir essa tendência como uma tendência para o ano, que foi o estudo com as 103 empresas, nos trouxe a seguinte reflexão. Nós perguntamos para as empresas em que estágio de implementação do Account-Based Marketing elas estão. 3% das empresas alegaram que estão num estágio muito avançado, 11% alegaram que estão no estágio avançado, 26% alegaram que estão no estágio intermediário, 23% alegaram que estão num estágio inicial e 37% alegaram que não aplicam nenhuma iniciativa de Account-Based Marketing. Então, aqui no meio, a gente já teria a maioria das empresas entre inicial e avançado, né? A gente já teria um grande grupo de empresas aqui nos mostrando que tem muita gente trabalhando esse tema e tentando avançar ele. Logo, esse ano vai ser um tema muito conversado, muito aperfeiçoado nas empresas. Se tem muita empresa que já tomou consciência, que já começou a atuar, mas que não está atuando bem, esse ano vai ser um ano de tentar atuar melhor. Então isso nos leva a crer que vai ser uma tendência bastante trabalhada. Mas mais do que isso, quando a gente pergunta para as 37 empresas que eventualmente ainda não aplicaram nenhuma iniciativa de Account-Based Marketing, quando a gente pergunta para elas se elas têm intenção de aplicar alguma atividade ou iniciar alguma área de Account-Based Marketing no curto prazo, 45% delas alegam que têm interesse no curto prazo. Ainda não aplicam, mas que têm interesse no curto prazo de aplicar alguma metodologia, alguma técnica de ABM no seu negócio. Então a gente, com base nesses dados, com base na literatura, nas nossas percepções da For Sales e confirmado, né, nessa pesquisa, a gente consegue entender de uma forma bastante clara que ABM será um tema bastante trabalhado ao longo de 25. Um aspecto, uma curiosidade também importante é que dessas 14% de empresas que alegaram estar avançado ou muito avançada, 86% delas são grandes empresas, empresas que faturam mais de 300 milhões de reais ao ano. Então a gente vê que é um assunto que tende a estar mais bem trabalhado em empresas maiores, com estruturas maiores, com times dedicados a isso, né? E não que sejam só empresas grandes que estão aqui, porque são 86, não são 100, mas é uma curiosidade interessante de compartilhar. Quais são os reflexos, Maurício, do ABM nas carreiras da área na carreira de quem trabalha na área de marketing? Primeiro reflexo, né? O profissional de marketing ele vai precisar ter um maior alinhamento entre marketing e vendas, né? O time de marketing ele precisa trabalhar lado a lado com vendas para conseguir identificar e nutrir as contas valiosas. Isso nos remete à primeira tendência de vendas lá da apresentação de ontem, né? Quem não assistiu, assiste a apresentação de ontem das tendências de vendas que nós falamos. A primeira tendência de vendas que nós falamos foi a intersecção entre vendas e marketing e ela se reflete aqui na prática, né? Então, o primeiro reflexo que vai gerar na carreira dos profissionais de marketing é essa necessidade de maior alinhamento com as áreas de vendas. Segundo reflexo que o ABM traz para os profissionais de marketing. Profissionais de marketing precisarão entender de gestão de pipeline, compreensão do funil de vendas, como suportar a equipe comercial, como criar material baseado em insights e dados para aumentar a conversão. Então, o profissional de vendas que quiser atuar com ABM, que quiser assumir uma cadeira de Head of ABM, de gerente de ABM, ou que quiser atuar num núcleo de ABM, ele vai precisar ter um conhecimento de gestão de pipeline. Ele vai precisar, de igual forma, ter um conhecimento de account management. Ele vai precisar entender, ter conhecimento de processo de venda complexa para grandes clientes. Se ele não tiver esse conhecimento, ele não vai conseguir ser um profissional de alta performance que atue com ABM. Então, o profissional de marketing que for atuar com a pauta de ABM,
obrigatoriamente precisará desenvolver skills de gestão de pipeline, de account management e muita conexão com o departamento de vendas. Esse é um reflexo bastante frontal para quem quiser assumir uma cadeira de gestão de ABM, para quem quiser ter alta performance com a atuação de ABM no marketing. Quais são os cargos que a tendência de ABM vai trazer para o ano de 2025? Não existem cargos novos, as estruturas de ABM elas seguem da mesma forma que elas sempre foram, mas a gente tende a ter mais empresas construindo núcleos de atuação com ABM, né, núcleos específicos só para atuar com ABM. E isso traz como consequência mais posições de Director of ABM, Head of ABM, Named Account Manager. O que é um Named Account Manager? É só uma outra forma de chamar ABM, né? O gerente das contas nomeadas. Tem algumas empresas que falam também Wish List Manager, né? O gerente da wish list, da lista de desejos. Então são nomes diferentes para cargos de gestão relacionados à IBM. Então, esse tipo de cargo vai ser mais demandado, a gente tende a ver mais empresas construindo núcleos sólidos, núcleos com investimento para atuar em IBM em 2025. Beleza? Com isso fechamos a quarta tendência e chegamos na última e talvez a mais importante, né? Assim como falamos que agentes de A vão impactar vendas, a gente não pode deixar agente de A de fora do marketing. Estamos na terceira era da utilização da inteligência artificial, como falamos ontem para quem assistiu às tendências de vendas, né? Primeira era, a gente utilizava a inteligência artificial para fazer pergunta, né, para responder perguntas, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Segunda era da inteligência artificial, utilizamos a inteligência artificial como um mecanismo de busca muito mais robusto do que o Google e chegamos na terceira era da inteligência artificial, que são, né, os agentes de IA. E isso vai cascatear para o marketing, né? Então a gente vai ver frontalmente como a principal tendência do ano para marketing agentes de IA. E aí, considerando que talvez tenham pessoas aqui que não assistiram à apresentação de ontem, rapidamente fazendo uma explicação do que são agentes de IA para contextualizar. Agentes de IA são sistemas de inteligência autônomos ou semi-autônomos capazes de resolver tarefas ou responder perguntas de uma forma muito eficiente e aprender a melhorar essas tarefas e essas respostas de uma forma muito rápida ao longo do tempo. Isso é um agente de IA. É mais ou menos como se a gente contratasse um estagiário para realizar uma tarefa administrativa nossa e esse estagiário aprendesse a fazer isso muito rápido, melhor do que nós e continuasse se aperfeiçoando numa velocidade muito fora do comum. Isso é um agente de IA. E Maurício, de que forma que eu posso aplicar agentes de IA no marketing, por exemplo? São N formas, N formas aqui, mas aí eu posso trazer alguns exemplos para a gente aterrissar o assunto. Uma primeira forma através da qual eu posso utilizar um agente de IA no marketing. Eu posso utilizar um agente de IA no marketing para segmentar bases de clientes, como a gente falou, eu crio um agente de IA onde eu imputo a minha base de clientes, ele segmenta essa base de clientes em interesses em comuns, e identifica esses interesses em comum e cria copies específicos para eu tentar prospectar clientes com essa dor, com esse interesse. Então ele gera um copywriting personalizado para cada perfil de cliente que eu tenho na minha base de cliente. Um outro agente de IA que eu posso utilizar, um agente de IA, por exemplo, para criar descrição de vídeos no YouTube, né? Uma atividade rotineira minha que me toma tempo. Eu posso criar um agente de IA onde eu importo vários vídeos do YouTube que eu criei descrições que eu considero serem muito boas, pego vídeos de outros canais de YouTube que têm descrição muito boa e quando eu gero um vídeo e preciso criar uma descrição, eu vou lá nesse agente de IA e digo assim, ó, tá aqui o vídeo, cria uma descrição de vídeo com base nessas descrições todas que são as descrições mais tops do mercado para mim. No mesmo molde, ela vai criar uma descrição de vídeo que talvez você levaria horas e horas para fazer, porque você teria que usar como benchmark a descrição de um vídeo, olhar o outro, o que ela faz em 30 segundos para você. Então, esse é um exemplo de agente de IA. Campanhas, né? A gente falou do copy na base de clientes, o copy para mídia paga, por exemplo. A gente pode criar um agente de IA onde a gente pega todos os copies que a gente fez e que converteram, os que mais converteram da nossa empresa, a gente joga para dentro desse IA. Só os copies matadores, convertedores, a gente joga para dentro da IA. A gente pega vários copies do mercado que são referências para nós, joga dentro dessa IA
e sempre que a gente for fazer uma campanha de mídia paga ou a gente for fazer um copy que precisa gerar conversão, a gente pede para o a gente pede, perdão, para o agente de IA criar um copy para a gente nos mesmos moldes daqueles copies que são uma referência em termos de conversão para nós. E ele vai gerar esse copy em 30 segundos, em 10 segundos para nós, dando um ganho de eficiência, um ganho de qualidade nas atividades absurdo. Então, para quem ainda não se atentou a essa demanda, saiba que o gestor de marketing, o líder de marketing que tiver a capacidade de olhar para os processos de marketing e entender aonde existem possibilidades de agentização dessas etapas e conseguir executar isso, o gestor que conseguir fazer isso, ele vai dar um salto de qualidade nas execuções da sua empresa e ele vai dar um salto de eficiência absurdo na sua equipe. Então, é extremamente importante quem tiver esse conhecimento vai largar na frente, vai estar na fronteira, e assim como o líder que fizer isso, o profissional de marketing lá na base que também souber agentizar as etapas mais rotineiras do seu dia a dia vai ter um ganho de qualidade de execução e de eficiência no seu dia a dia absurdo. Então essa é de fato uma tendência que vai impactar muito o dia a dia de marketing no ano de 2025. Já está impactando e vai acelerar muito. Se ela impactou bastante até aqui, ela vai impactar 3, 4, 5 vezes mais até o final do ano. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Assim como lá na apresentação de ontem de vendas, eu trago os dados da nossa pesquisa com as 113 empresas também para evidenciar a utilização de IA, né, nos departamentos de vendas e de marketing. Né? Vejam que, surpreendentemente, a gente já tem muitas empresas utilizando IA e o que chama mais atenção em múltiplas formas de utilizar IA em vendas e marketing, e muitas delas relacionadas a marketing. Então, todos os elementos da nossa análise nos levam a crer que agentes de IA, sem dúvida nenhuma, vai impactar muito a área de marketing no ano de 2025. E Maurício, quais que são os reflexos que a IA traz para as carreiras dos profissionais de marketing? Eu acho que o reflexo que a IA traz, que os agentes de IA trazem, é óbvio, né, que é entender de IA. Né, é o reflexo que a gente precisa entender de agentes de IA aplicados a marketing. E quem for o profissional de marketing que tiver esse conhecimento, que entender de IA, que entender de agentização de IA, ele vai ser muito potencializado. As agentes de IA eles não vão substituir o profissional de marketing ainda, mas eles vão potencializar e muito o resultado do profissional de marketing que souber atuar com agentes de IA. Então o reflexo é esse: entenda de agentes de IA, saiba botar isso em prática e você terá um diferencial competitivo tremendo. E quais são os reflexos em termos de cargo dos agentes de IA para marketing? Assim como lá em vendas a gente tem o AI Sales Strategy, aqui em marketing a gente tem o AI Marketing Strategist, o especialista de marketing com IA. Essa posição vai ser cada vez mais procurada, profissional que seja de marketing e que tenha domínio de IA e de agentes de IA. Esse profissional ele vai ser contratado para a posição de AI Marketing Strategist, que nada mais é do que olhar o processo de marketing da empresa como um todo, identificar oportunidades de agentização dentro do processo, criar essas agentizações para que a empresa tenha um ganho de eficiência e um ganho de qualidade nas suas tarefas de marketing. E por fim, assim como lá em vendas também, de nada adianta criar essas agentizações se ninguém treinar e desenvolver os profissionais que não têm esse conhecimento para que eles utilizem os agentes e para que eles ajudem a evoluir os agentes ao longo do tempo. Então, a posição de AI Trainer, né, treinador de IA focado em marketing, também será uma posição bastante demandada no ano de 2025 para que as empresas consigam atuar de uma forma contundente e organizada nessa quinta e última tendência que a gente trouxe aqui para vocês. Então, com isso, a gente fecha as 5 tendências de marketing. Falamos aqui de LGPD, falamos aqui de autenticidade e interatividade, falamos aqui de ABM e finalizamos com agente de IA. Então essas são as 5 tendências que acreditamos que mais vão impactar as áreas de marketing e as carreiras de marketing. Eu espero que eu tenha contribuído com bastante conteúdo relevante, com insights práticos para vocês, e reforço mais uma vez aqui para quem ainda não baixou a pesquisa de cargos e salários
de 2025 da For Sales, focada em vendas e marketing, somente vendas e marketing, a principal pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing no mercado. Acesse o QR Code que está aqui na tela, baixe a pesquisa. Na pesquisa, a gente tem uma fase introdutória da pesquisa, onde a gente fala sobre essas tendências de marketing para o ano, de uma forma mais detalhada. Trouxemos esses gráficos aqui que eu apresentei também de uma forma mais detalhada. Então, eu tenho certeza que é um material extremamente rico e que vai fazer a diferença no seu ano. Então, baixa a pesquisa de cargos e salários aqui e daqui a pouquinho a gente vai se ver numa próxima participação minha aqui na mesa redonda, no painel, junto com o Rodrigão, com o Edu e com o Pedro, para que eles também tragam as visões deles com relação a essas tendências. Eu tenho certeza que ali a gente também vai poder trocar um pouquinho mais de figurinha, aprofundar um pouco mais esses temas e trazer várias ideias bastante práticas para vocês, tá bom? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Segue daí, Gabi, e espero que tenham gostado. Um abraço.